Vem que chegou o momento, sem filtro, sem capricho. Juliana tá no ar, com deboche, com bico. É verdade na lata, com risada na rocha. Tá começando o Pode com Deboche. Juliana Fidelis, com certeza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Juliana Fidelis mais uma vez no Pode com Deboche. E o nosso convidado de hoje, que eu falei pra vocês que era um convidado especial também. Vamos lá, gente, olha só. Vereador, pastor, empresário, comunicador. Menino, ele é tudo! E hoje nós estamos recebendo o nosso vereador Rafael Satter. Que honra estar aqui com você, Ju. Cara, que legal a estrutura. Cara, tem até vinheta no podcast com o nome dela, cara. Que maneiro. Ela não é mole não, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu crescimento, pela maneira que você comunica. É muito bacana. A gente vive num momento tão difícil, né? Tão duro. E alguém que comunica com leveza, com simplicidade e debochada também, né? Já viu, né, Zé? Já viu, né? Ó, olha que hoje o negócio vai estar estreito, hein? É. Mas vamos lá, né? Você como vereador negro do PL, né? Sempre as pessoas falam o quê? Que o negro deve vencer. Sim. Você venceu. Sim. Mas por que agora são contra que você venceu? Porque a verdade é que o movimento negro, eles têm uma certa restrição ao preto que é livre. Bom, eles, na verdade, querem prender os negros modernos na senzala ideológica. As senzalas passadas, as senzalas físicas ficaram no passado, mas o movimento negro quer prender os novos negros nas senzalas ideológicas. E isso faz com que eles tenham uma séria restrição ao negro que não quer se colocar nessa senzala ideológica, nessa prisão de pensamento, digamos assim. O negro tem que ser de esquerda, o negro tem que ser apoiador do Lula, o negro tem que ser da favela, o negro tem que andar com roupa da África. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje colocaram um pacote que, se o negro não for exatamente aquilo ali que eles querem que seja, aí esse negro tá errado, esse negro, ele não é o negro de verdade, que acontece comigo. Me chamam de capitão do mato, de preto de alma branca e tudo mais. Eu sempre explico para eles, as pessoas que quiseram que isso acontecesse foram exatamente os escravagistas, que o negro ficasse num lugarzinho onde ninguém tirasse ele, ou seja, esses negros do movimento negro, eles são piores do que os escravos ou do que os escravagistas que escravizaram os pretos no passado. Gente, é forte, hein? Mas assim, então conta pra gente quem é Rafael Satter, porque a gente quis mudar. Todo mundo começa, quem é Rafael Satter? Não, agora é assim. Quem é Rafael Satter? Conta pra gente um pouquinho da sua história, porque às vezes a pessoa fala assim, o negro de alma branca, mas ninguém sabe a nossa história, né? Por exemplo, hoje eu tenho meu podcast, tenho a minha estrutura, mas ninguém sabe a história da Juliana, pra depois chegar e falar que nós, né? É verdade, é verdade. A verdade é que o Rafael, ele é filho da Rosieli Conceição da Silva, vulgo minha mãe, nascido e criado lá no Morro do Encontro, no Complexo do Lins e também no Complexo do Jacarezinho. Eu sou filho de uma família bem desestruturada, né? O clássico da família desestruturada no Rio de Janeiro, na capital, favela, periferia, aquela coisa toda. Pai traficante, durante muito tempo, ficou preso, inclusive, ficou preso durante 8 anos no sistema carcerário. Meu irmão também acabou se envolvendo no tráfico, veio a falecer e tem 4 ou 5 anos também que perdeu a vida. Eu tenho outro irmão que está preso nesse exato momento, encontra-se preso no sistema carcerário. E bom, eu com 16 anos de idade, eu me converti ao evangelho, ali na igreja e tudo mais, conheci novas pessoas, aquela coisa, aquele momento bacana da nossa juventude, que a gente encontra Deus, encontra boas pessoas. Isso foi fundamental para mim, porque isso quebra uma linha, né, que já vinha ali de predestinação de fracasso, até familiar mesmo, né? O evangelho é fundamental nas pessoas de baixa renda, nos vulneráveis, até mesmo nas pessoas que estão na favela. Óbvio que o evangelho é para todas as pessoas, mas para essas pessoas, na minha visão, pelo menos uma experiência pessoal e experiência até coletiva de outras pessoas que saíram do mesmo lugar que eu. O evangelho foi fundamental até para reeducação, ressocialização e uma série de situações que o Estado não tem nem competência para fazer, com bilhões de reais, tá? É importante dizer isso, que o evangelho ou o cristianismo como um todo, ele é muito mais eficaz do que as políticas públicas do Estado. Inclusive no que diz respeito a políticas raciais, tá? Hoje, dentro de uma igreja evangélica, você tem em todas as hierarquias eclesiásticas, seja obreiro, diácono, pastor, apóstolo, bispo, você tem gente preta, você tem mulher preta. Então, o evangélico ou o cristianismo fez mais pelo preto do que todo o movimento negro, com bilhões de investimentos. Daí eu me converti ao evangelho,
começo a querer pregar e espalhar também essa questão do evangelho, assim como aconteceu comigo. E isso não fica só no Brasil, eu vou para fora do Brasil. Ali no ano de 2008, foi minha primeira viagem missionária, digamos assim. Eu fui para a Argentina, depois eu fui para o Chile, Paraguai, enfim, a gente foi para vários lugares pregar o evangelho. Me caso, né, no ano de 2011, não pode esquecer a data, né? Não pode! Não pode esquecer a data, né? No ano de 2011 eu me caso com a Tiemi Satie, e aí entra o Satie na minha vida, porque eu não sou Satie. Olha! Eu não sou Satie. Entra a Tiemi Satie na minha vida, a mulher mais bonita do universo, né? A mulher da minha vida. A gente casa ali no dia 27 de agosto de 2011. Tenho um filho, eu sou pai de um filho chamado Emanuel Satie, maravilhoso também. Enfim, a gente cresce, eu abro uma agência de publicidade, né, através, né, do trabalho. Eu sempre gostei de comunicação. Me torno produtor artístico, produtor executivo de grandes eventos no Rio de Janeiro, como Marcha para Jesus e uma série de grandes outros eventos ali na cidade. Depois eu começo abro uma empresa, né, abro um restaurante e uma hamburgueria. E ali eu começo a ter uma visão mais política da coisa, né? É óbvio que um pouco antes já começou, talvez você vá perguntar isso mais para frente, mas ali através da internet, do nascimento dali de alguns grupos em São Paulo, a gente quer o MBL, inclusive, quando era um grupo que estava ali do nosso lado, do lado do Brasil, com o Fernando Holliday, que agora saiu do MBL, graças a Deus por isso, né? Você tem o Mamãe Falei, algumas pessoas, aquela galera começou a fazer vídeo, eu comecei que parada maneira, essa parada diferente, vieram as manifestações de 2013, 2014, eu comecei realmente a me envolver na política ali como um todo, até chegar em 2024, lançar uma candidatura e ganhar a eleição para vereador na cidade do Rio de Janeiro. Gente, que história! Mas, tem na muita verdade, coisa então aí. você já sempre foi de direita, ou você, antes de se converter, tinha aquele pensamento pequeno, né? Que eu falo pensamento pequeno porque Sim, geralmente, né, o que a pessoa fala que é só aquele mundinho ali, ó. Se eu moro aqui na comunidade, só tenho que viver isso daqui, é isso que tem pra oferecer. Ou não, você sempre teve uma mente ampla ou só abriu depois que você se converteu? A verdade é que eu não entendia. Muitas pessoas ali não entendem de fato o que é a direita e o que é a esquerda, tá? Isso é um ponto. Agora, as minhas ações, elas eram ações comuns de pessoas da comunidade, né? Que acham que estão ali por conta do Estado, que acham que estão ali por culpa do outro, que acham que vivem naquela condição de vulnerabilidade financeira por causa do capitalismo, mas sem efetivamente saber, teoricamente, o que era o capitalismo, o que era o socialismo, o que era a direita, o que era a esquerda, né? Mas, óbvio, eu ali, como jovem, né, na comunidade, você sempre é influenciado negativamente, com certeza. Inclusive, você é motivado a ter esse pensamento de comiseração, digamos assim, né? Não, eu sou aqui, eu vivo aqui porque alguém é rico ou porque alguém tem mais. É como se a responsabilidade da vida nunca fosse do próprio indivíduo. Eu entendo, eu não escolhi a família que eu nasci. Eu acho que o filho de um homem rico também não escolheu a família que ele nasceu. Ele só nasceu naquela família. E essa questão da engenharia social, dessa construção de que você é pobre porque o opressor te oprimiu, você é pobre porque existe gente muito rica, você é feio porque existe gente bonita, você é magro por causa do... As coisas estão assim hoje, né? Eu nunca tive esse tipo de pensamento. Mas assim, eu entendi que eu era conservador, porque assim, todo cristão ele é conservador naturalmente. Naturalmente o cristão ele é contra o aborto, naturalmente o cristão ele é contra as drogas, naturalmente um cristão ele é contra a relativização da propriedade privada, enfim, ele naturalmente é a favor da vida, naturalmente. Então, a gente foi conhecer as bases teóricas e até mesmo a questão da politização da direita depois que eu realmente começo a me envolver na política, começo a ler alguns autores, como o professor Olavo de Carvalho, e aí a coisa fala assim, pô, caraca, eu sou isso aqui, mas eu não sou isso aqui agora que eu tô lendo. Eu sou isso aqui desde que eu me converti, eu sou isso aqui por já tem um caminho, mas eu não sabia teoricamente. Então, dentro das favelas, das regiões periféricas, você vai ter muitas pessoas que são conservadoras, que são de direita, mas elas não sabem exatamente, elas não sabem teoricamente que são. Entendeu? Entendi. Porque geralmente eu acho que o que eu observo é que dentro das comunidades acaba que entram os políticos mais da esquerda para fazer campanha, né? Sim, isso é um fato. Né? Então, quer dizer, é o que elas conhecem também lá dentro. Sim, são os únicos que praticamente entram. E assim, isso precisa ser até discutido realmente com mais profundidade, né? Por que só os políticos da esquerda entram em comunidade?
Por que você não vê nenhum conservador da direita tendo a liberdade de fazer campanha dentro de uma favela? Eu, particularmente, não fiz campanha dentro da favela. Assim, é óbvio que eu não fiz por uma questão... São vários fatores. Sim. Né? Um dos fatores é evidente, né? A gente estava numa eleição municipal, o candidato da direita era o delegado Ramagem, então, pô, como é que tu entra fazendo campanha para um delegado dentro da favela? Por razões óbvias, isso não é possível, né? Sim. Mesmo assim, cara, eu tive muitos votos dentro da favela, porque, bom, eu não ia com pauta de segurança pública. A minha pauta nunca foi essa questão de segurança pública, embora reconheço que o cara que quer assaltar, o cara que quer traficar, ele tem os destinos, a prisão, a cadeia, o cemitério, isso é uma realidade. Eu nasci nesse ambiente, na minha família tem gente que sofreu desse dano e desse mal. Não é uma questão que eu estou desejando a morte ou que eu estou desejando ódio para alguma pessoa. É a consequência das suas escolhas. Uhum. Agora, é estranho você ver políticos do PT e do PSOL com muita liberdade dentro da favela, com homens muito armados, enquanto políticos da direita de outros partidos não conseguem fazer a campanha no mesmo ambiente. Será que é só pelo discurso? Será que é só... Que já é errado, né? Porque a romantização da bandidagem, a romantização das drogas, já é uma coisa bem errada, diga-se de passagem. Uhum. Entendeu? É bem complicado. Você até usou uma frase, né, polêmica, que deu o que falar, né, que tudo que o favelado tem é fruto do capitalismo. É. É, rapaz. Foi muito hater? Conta pra gente, assim, foi um momento... Bom, eu sou autor do livro Capitalismo e a Favela, onde eu conto ali o porquê que a favela e os favelados eles estão muito mais próximos do capitalismo do que do socialismo e do comunismo, tá? A favela, ela tem aquele ar de comunidade. E o ar de comunidade é sempre isso, você se ajudar. As pessoas se ajudam, as pessoas são muito solícitas, as pessoas são muito voluntárias. Eu era aquele filho da minha mãe que sempre ia pegar um pouquinho de açúcar com a vizinha, um pouquinho de óleo com a vizinha. Tem esse sentimento comunitário dentro da favela, de um ajudar ao outro e tudo mais. Mas existem os seus individualismos. As pessoas que moram na favela querem ter a sua casa, querem ter o seu carro, querem ter o seu celular. E veja, tudo que o favelado tem, aí eu faço essa crítica, é fruto do capitalismo é fruto do capitalismo / força de vontade e meritocracia. Porque, veja, o favelado tem celular, o favelado tem computador, o favelado tem carro, o favelado tem casa, o favelado tem Smart TV. Tudo que ele tem é fruto do trabalho dele. Ele levantou cedo, ele foi pra rua, ele pegou um ônibus lotado, ele trabalhou, ele juntou dinheiro, ele fez o crediário, ele pagou no crédito, ele fez o carnê da Casa Bahia, mas ele comprou. Ou seja, é fruto do capital, da sua força de trabalho, do recurso que ele recebera em razão da sua força de trabalho, e depois, posteriormente, ele foi lá e pagou por aquilo ali. Parcelado ou não, à vista ou não, ele pagou, é dele. Isso é capitalismo. É troca de bens e serviços, é lei de oferta e demanda. E tudo que ele não tem é fruto do Estado. Isso. Que deveria dar, gasta bilhões anualmente e não dá. O favelado não tem saúde, o favelado não tem educação, e quando eu falo saúde, educação, eu falo mesmo de você ir num hospital e ser bem atendido. Não é bem atendido. Você vai num colégio municipal hoje, tudo defasado. Muita gente dentro da sala de aula não tem ar-condicionado. Você vai na hora da merenda, é creme crack com suco, com água. Não tem mais aquela qualidade. O favelado não tem segurança, por razões óbvias. Quem faz a segurança lá na favela, todo mundo sabe que é o tráfico de drogas. E, cara, o mais latente, o favelado não tem saneamento básico. Saneamento básico. Favelado ainda hoje sai da sua casa com cheiro de bosta, com cheiro de merda, ali com aquela coisa, rato passando. Isso é a falta de saneamento básico. Ou seja, tudo que o favelado tem é fruto do seu próprio trabalho, a saber, o capitalismo, e tudo que o favelado não tem é fruto do Estado, que promete, campanhas após campanhas, entregar algo que nunca entregou. Saneamento básico é um problema que foi resolvido na Europa nos séculos passados. Como é que você tem uma chuva hoje na favela do Jacarezinho, no ano de 2025, onde já se tem carro elétrico, e você não tem uma chuva ali, a água sobe. Eu já cansei de pegar os móveis da minha avó no Jacarezinho, que morava na beira do rio, para colocar pro segundo andar, meu irmão. Quando dá tempo. Porque às vezes a chuva é de madrugada, você só percebe que tá cheio quando ela já tomou tudo mesmo, não dá tempo de tirar nada. Então o favelado, ele pode não saber, ele pode não ter a conscientização teórica da estrutura do capitalismo, mas ele é capitalismo, ele é capitalista. É só você ver, por exemplo, o clipe do MC Pose, pô. Ele tá de Nike, ele tá de Adidas, ele tá de cordão, ele tá de
O que eles estão pregando ali? O dinheiro, a conquista, a vitória. Você vai dentro da favela, as meninas estão com roupas de marca. O capitalismo é tão poderoso que o mesmo iPhone 16 que o favelado tem, o Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo, tem. Entendeu? Ele equipara. É óbvio que você tem pessoas multibilionárias. Sendo que esses multibilionários, eles de fato, esse dinheiro, essa grande quantidade de capital, diz respeito àquilo que eles produziram também. E o capitalismo, nesse sentido, tem que ser justo. A meritocracia, quanto mais você produz, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Esse é o fato. E aí a galera me critica um pouco por causa disso. Eu falo com muita veemência, porque eu sou capitalista, minha mãe era capitalista. No livro eu conto a história da minha mãe, que ela usou do capitalismo, mesmo sem saber, para tirar a gente do mau caminho. E a gente não pode ficar romantizando favela. As pessoas ficam romantizando favela. Se você andar com vagabundo, tu vai virar vagabundo. Tu vai pro saco, tu vai morrer. Não tem jeito. Se você andar com pessoas erradas, você vai morrer, você vai ser preso. É isso aí. Minha mãe sabia disso, tinha essa certeza, tinha essa consciência para livrar a gente do mau caminho, porque é mau caminho mesmo. Porque a esquerda tá dizendo que não é mau caminho. É mau caminho, é do diabo. Gente que se envolve com tráfico, gente que se envolve com uso e venda de droga. Essas pessoas estão indo pro mau caminho. Gente, dizer o óbvio agora é extremismo? Dizer o óbvio agora é errado? Tá, Tal. até aquela frase, né, da favela venceu, então você... Não, a favela não venceu coisa nenhuma. Quem venceu fui eu, quem venceu foi algumas outras pessoas. Eu acho engraçado quando alguém fala assim, olha, mas a favela venceu. Eu falei, mas você voltou pra buscar a favela? Porque ele venceu, desceu, tá no asfalto, como Sim, chamam, né? Tá na casa boa, tá no carro bom, tá em tudo. Mas ele voltou pra buscar o povo lá da Vai favela? voltar. Eu duvido que o cara que ganha um pouco melhor, ele quer continuar na favela criando o filho dele. A não ser que ele seja realmente da sacanagem, da zoeira. Porque tem gente, cara. Tem gente que gosta mesmo daquela rotina de bagunça, de fim de semana, de baile, e não quer sair daquele ambiente mesmo, não. Sim. Tem gente que não quer. Você tem vários casos de pessoas que ganharam premiações financeiras e perderam tudo porque querem ficar naquela coisa. A favela não venceu. Tá muito longe da favela vencer. A Ludmilla venceu. O MC Pose venceu. E olha, eu particularmente não... Eu falei do MC Pose, a segunda vez que eu falo dele aqui. Eu não ouço as músicas dele, eu não gosto das músicas dele. Sim. Mas, cara, isso é o capitalismo. Se você tem um mercado que consome aquele produto, ainda que seja uma porcaria na tua avaliação, cara, que ele produz aquele produto. Que usa as plataformas digitais de streamings, isso também é capitalismo. É uma invenção capitalista. Então, assim, a favela, ela vive, ela respira o capitalismo. Se você for levar em consideração, até o próprio tráfico de drogas, ele acaba sendo, de certa forma, capitalista. Vai mexer no dinheiro do tráfico para você ver o que acontece com as pessoas. Não é verdade? É verdade. Então é isso. Então, assim, cria-se uma ideia de que o favelado, ele vive num ambiente comunitário. E aí tentaram até mudar o nome, né? Agora não é mais favela. Tem que chamar de comunidade. Como se chamar de comunidade fosse tirar o cheiro de merda, tirar o rato, tirar as preocupações, tirar as pobrezas. Querem mudar o nome para tentar rotular como se fosse algo mais bonitinho. Cara, a realidade precisa ser encarada da maneira como ela é. Você só muda quando você começa a encarar a tua realidade. Você só decide estudar quando você vê que a tua vida é uma porcaria. Quando você vê que você fala assim, cara, eu tô atrás de um balcão, não há demérito nenhum nisso. Sim. Você está atrás de um balcão, você trabalhar numa loja de shopping, não há demérito nenhum de você dirigir um carro por aplicativo, não tem problema nenhum. Mas existem outras possibilidades. Existem outras maneiras, existem outros caminhos um pouco mais prazeroso de você efetivamente usar o teu tempo de vida para trabalhar. E você só conquista isso através da educação, através do estudo, através dessas oportunidades. Então, assim, meu irmão, bota a cara no caderno, vai ler, vai aprender. E hoje na favela você tem essa mão de obra. E o capital intelectual da favela não fica na favela. Não fica na favela. O Pose não tá na favela. Não que ele seja um capital intelectual. Tem essa. Mas ele não tá na favela. Entendeu? O Oruan não tá na favela. A Ludmilla, o Mano Brown tá na favela. Não. E não há demérito. Tem que vencer, tem que meter o pé mesmo. Mas entendeu? se eles declarassem que isso não é bom. Porque se eles desceram, porque não é bom. Exatamente. Porque se fosse bom, eles continuavam lá. O mal é esse. O político do PT, do PSOL, ele fica romantizando a favela. Ele romantiza a favela. O Darcy Ribeiro disse, favela não é problema, favela é solução. Favela é problema. Eu não estou dizendo que o favelado é um problema, Sim. mas a favela, a construção irregular, aquela situação insalubre, que muitas vezes é insalubre, é um problema.
Por que as pessoas não falam, por exemplo, da poluição que a favela causa e a cidade causa em razão da falta de saneamento básico? Você sabe que o que mais polui o planeta Terra hoje não é a queimada na Amazônia, não é a devastação da floresta. O que mais danifica o meio ambiente hoje são as grandes cidades, justamente em razão de não tratar o esgoto. O que é não tratar esgoto? É saneamento básico. Agora, você vê o esgoto sendo tratado na Avenida Rio Branco, você vê o esgoto sendo tratado na Glória, no Flamengo, no Leblon, na Tijuca, mas você não vê o esgoto sendo tratado nas periferias, na Zona Norte, por exemplo, ali nas favelas. Então, a favela, ela não é um ambiente bom para você criar a sua filha, não é um ambiente bom para você criar o seu filho. Eu não vou romantizar, meu irmão, não é. O cara tá ouvindo ali, ó, de 5 anos de idade, senta, sobe, faz isso, ó, de cabeça para baixo, quadradinho de 20, quadradinho... Cara, aquilo ali é uma lavagem cerebral. Isso aí é a questão da hipersexualização. Sem contar a romantização do tráfico. A bala de não sei o quê, e o tiro que vai pra cá, e não sei o quê, que eu vou invadir a Avenida Brasil, vou explodir o carro forte. Cara, é uma lavagem cerebral na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, que o sonho dele, com 14, 15, 16 anos, deve ser exatamente aquilo que ele ouviu. Isso é uma verdade. Você acaba sendo, em parte, influenciado pelo meio que você vive. Por isso que a igreja é fundamental. A igreja evangélica, a igreja católica, o cristianismo como um todo, ele é fundamental para a ressocialização, para a transformação do indivíduo, para o trato que ele tem com a própria família dele. E a esquerda é contra o cristianismo. A esquerda é contra o evangélico, ela chama a gente de extremista. A esquerda, ela acha que o evangélico, ele é um fundamentalista religioso. Por isso que eu afirmo em alto e bom tom. O evangélico, o cristianismo, seja ele católico, apostólico romano ou cristão protestante, ele fez mais pela sociedade do que o PT, do que o PSOL, do que o Estado inteiro. Bota todo mundo no bolso. Não, e pra você ver que a bandidagem em si respeita a igreja. Muito. Respeita os evangélicos. Eu quero Muito. ver um da esquerda falar assim, não quero mais igreja dentro da comunidade. Pô, muito. Respeita muito. Aí vem a esquerda e pra gente agora nós somos os anormais, né? Hoje a gente falar que é evangélico, a gente falar que é conservador, hoje nós nos tornamos os anormais. Por exemplo, é igual a esquerda tratar a polícia, né, como inimigo e o bandido como vítima. Porque hoje você vê a reportagem, mais uma vítima. Aí você pensa, a pessoa que foi assaltada, a pessoa que... Não, a vítima é o bandido dali. Aí como é que a gente fica no Rio de Janeiro? Como é que ia ser vereador de uma cidade onde nada muda? Porque assim, desde que eu moro no Rio, desde que eu tinha 6 anos, né? Vim da Bahia com 6 anos pra cá. Nada mudou. Morei em Belfort Roxo. Ali, Belfort Roxo, meu querido. Belfort. Belfort Roxo, irmão. Austin. Tem uns nomes assim, né? Que nego dá pra cidade, né? Mas, irmão, quem vem de Belfort Roxo vem tratado. Então, assim, e nada mudou. Até hoje tá a mesma coisa. Apesar que tá acontecendo ali uma mudança ali na cidade de Belfort Roxo no que diz respeito à segurança pública. O pessoal tá falando bem ali do que tá acontecendo na cidade, né? Parece que o Poder Executivo Municipal ele tem feito um trabalho ali que tem partido para cima dessa questão da vagabundagem e tudo mais. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade muito conflagrada, né, Ju? Ela é uma cidade... Eu sempre falo isso onde eu vou. O político, o prefeito da cidade de Rio de Janeiro, que quer realmente mudar e tem que fazer um trabalho em conjunto, não só com o governo do estado, mas também com o governo federal, ele precisa fazer um trabalho de resgate do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro precisa ser resgatada. O Rio de Janeiro, ele não foi só a capital do Brasil na década de 60. O Rio de Janeiro foi a capital do Império Português. Brasil, Portugal e Algarves. Dom João VI trouxe a corte portuguesa para o Brasil. Trouxe os intelectuais, os juristas. Dom João VI fundou o Banco do Brasil, o primeiro banco da América Latina. Entendeu? O Dom João VI trouxe e fortaleceu ali a política, a questão da língua, a imprensa, uma série de coisas. Tudo isso a partir da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele sempre foi o centro nervoso do Brasil. Cultural, intelectual, político, bélico, o Comando Militar do Leste, e tudo isso. A Biblioteca Nacional está aqui, o Teatro Municipal, o Supremo Tribunal Federal também era aqui. O Rio de Janeiro ele é o centro nervoso, digamos, até que não, para além do Brasil, inclusive. Você tem cidades como a cidade de Buenos Aires, Santiago, no Chile, que são grandes cidades, mas o Rio de Janeiro ele foi a porta de entrada da coisa, sabe? E a gente precisa trazer esse resgate para a cidade. O gestor que for o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele precisa olhar, e o brasileiro como um todo. Porque quando o Rio está mal, o Brasil também está mal. O Brasil, o Rio de Janeiro é conhecido, o Brasil é conhecido pelo Rio de Janeiro. Eu tive fora do Brasil, tive nos Estados Unidos,
tive na Espanha, tive em Portugal. E quando você fala assim, a pessoa pergunta qual é a sua nacionalidade, de onde você é, você fala, eu sou do Brasil. Ninguém fala, Avenida Paulista, São Paulo, Itaim Bibi, ninguém ninguém fala disso. Não é nenhum discurso xenófobo ou clubista, né? Você é da Bahia, mas as pessoas não perguntam. Salvador? Não. As pessoas falam Rio de Janeiro, Copacabana, Cristo Redentor. É o que as pessoas falam. Porque o Rio de Janeiro e o Brasil foi vendido assim. A cultura do carioca, a cultura da cidade maravilhosa. O Walt Disney, ele criou um personagem chamado Zé Carioca, que andava pelas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é a princesinha do mar. A gente exportou cultura como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, para todo mundo. A bossa nova, que é a junção do samba com jazz, essa música eu posso falar com propriedade disso. A gente cria um gênero musical, isso sim é gênero, tá? Aí sim existe gênero. A gente cria um gênero musical que é a bossa nova, que foi um sucesso na década de 40, de 50, e que a música Garota de Ipanema, por exemplo, foi interpretada por Frank Sinatra em Nova York, um dos maiores intérpretes da época, e se não um dos maiores intérpretes da história da humanidade. Isso é o Rio de Janeiro. O governante, o gestor que quer governar o Rio de Janeiro, ele tem que olhar o Rio de Janeiro com esses aspectos. Uma cidade que é o centro nervoso cultural e até político. O Rio de Janeiro ele acaba continuando sendo o centro político do Brasil. Embora os caciques políticos estão em São Paulo, embora ficou durante um bom tempo a República do Café com Leite, aquela divisão ali, aquela revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais, mas o Rio ele sempre foi o fator determinante e decisivo. A gente perdeu o protagonismo. Ser vereador no Rio de Janeiro hoje, a minha visão é resgatar os valores brasileiros que começaram nessa cidade. A Câmara Municipal hoje encontra-se numa região do Rio de Janeiro chamada Cinelândia. E por que é Cinelândia? Porque ali era a concentração dos cinemas. O Rio de Janeiro já foi a capital do cinema. E até perdeu isso. Hoje foi para Gramado, né? Você tem um festival de cinema, está em Gramado. O Rio de Janeiro já foi a capital da moda. O Rio de Janeiro ele foi conhecido como a cidade do chafariz. Né? Na década de 30, de 40. Então, assim, o Rio de Janeiro hoje está num processo de favelização absurdo, uma expansão territorial do tráfico de drogas sem precedentes. Você tem bairros hoje que tem barricadas. Antes, o problema de tráfico de drogas ele estava restrito às favelas, restrito a morro, a lugares que têm uma dificuldade de acesso. É por isso que hoje você tem um problema de gestão de segurança pública no Rio de Janeiro também. Diferente de São Paulo, que você tem uma favela plana e você tem uma facção somente, então você tem um controle maior da situação no que diz respeito a ser uma cidade conflagrada. O PCC é uma das maiores facções do Brasil, mas você não vê, por exemplo, troca de tiro, facção, bandido invadindo uma outra favela. Não se tem isso. O Rio de Janeiro tem esse problema. Você tem uma cidade muito montanhosa, né? Então a gente tem uma geografia de muitas montanhas e isso acaba impossibilitando as forças de segurança de subirem e aí a proliferação acaba sendo muito maior. O gestor que pegar para gerir a cidade do Rio de Janeiro, ele tem que olhar não como uma cidade comum. Cara, é o centro nervoso do Brasil. Tem que ter uma parceria entre governo federal, governo estadual e governo municipal para acabar de uma vez por todas. Não acabar, porque assim, na minha visão, você não consegue acabar com o tráfico de drogas. É isso. Assim, os Estados Unidos, o país mais bélico, rico, forte do mundo, tem sérios problemas com drogas, com vícios com drogas. Mas o que precisa ser feito é dar uma delimitação. Cara, o Estado tem que chegar aqui. O Estado tem que ter autonomia para entrar em qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro. Ele não pode acontecer como acontece hoje, o cara ter que ir com um blindado. Tem que ir um batalhão de forças especiais para entrar em determinados lugares. É como se o Estado, é como se aquilo ali fosse um país. Aquilo fere a soberania nacional. O tráfico, intrinsecamente, ele fere, porque dentro de um território nacional existe um território que as forças nacionais não podem entrar. Isso não é estado de soberania. Não, concordo contigo. E assim, por exemplo, você como vereador nessa cidade grande, perigosa, e eu vejo que você anda de metrô, né? De metrô fala muito isso. Você não tem medo, porque assim, hoje em dia tá difícil. Sim, não tem nenhum momento que você olha e fala assim, não, eu acho melhor começar a andar igual todo mundo faz, né? Que são os políticos de andar com um blindado. Não, vou evitar, ou não, você... Cara, na verdade, o que faz o político andar com blindado não é só a questão da segurança, tá? É mais a questão do conforto, tá? O blindado e o carro dele. Porque isso vai se repetir em várias cidades do Brasil. Então, você tem o cara lá e tal. Óbvio que, tratando-se do Rio de Janeiro, o carro blindado, ele é uma coisa realmente muito necessária. Por que eu ando hoje assim, vira e mexe, vou de metrô e tal?
não é por proselitismo político, não é nada. É porque eu quero chegar mais rápido no trabalho, só isso. Não adianta ficar num carro 2 horas para chegar na Câmara Municipal e você pode pegar um metrô e chegar em 45 minutos. E você resolve o teu tempo, qualidade de vida, porque você consegue fazer mais coisas. E na boa, você se comunica com as pessoas. Volta a dizer, não é proselitismo político. Mas é legal você estar dentro do metrô, é legal você olhar para as pessoas e sentir a dor das pessoas. Eu acho que o grande problema do político hoje é se desconectar com a realidade. E isso acontece muito com os políticos. E é por isso que as pessoas se decepcionam com os políticos. Porque assim, o cara fala, pô, você veio aqui pedir voto e nunca mais voltou. Tem muito disso, né? Sim, tem, pô, tem. E tal. Cara, às vezes o eleitor, ele não quer que você tome café na casa dele. Apesar que tem uns que querem, né? Aí eu vou. Mas o eleitor não quer que você durma na casa dele. Cara, ele quer que você dê um bom dia pro cara. Que você tenha empatia, que é você, ou melhor, compaixão, que é sentir a dor daquela pessoa, sofrer com aquela pessoa. E olha, eu ando no metrô, ando no ônibus, às vezes eu pego um BRT. Eu acho que é legal, eu chego mais rápido em casa. Você sente a dor, né? É, Porque eu acho que se todo político... É que a gente sempre fala, né? Poxa, Sim. todo político poderia usar tudo que ele diz que é bom. Ele Sim. diz que a saúde tá boa, ele poderia usar o público. Ele diz que a educação tá boa, mas ele não vai botar o filho dele lá na escola pública. A faculdade, a universidade pública tá boa, mas ele não bota o filho dele lá. Então, assim, você acha que se todos os políticos começassem a usar, sentir a dor, mudaria alguma coisa? Com toda certeza. Com toda certeza mudaria. Não para ele usar, não para que ele usasse. Porque eu acho que quando você aumenta o seu nível financeiro, o seu patamar financeiro, o seu custo de vida aumenta, e é natural. Você hoje comia batata de Marechal Hermes ali, agora você vai querer comer num restaurante melhor, natural, quando a pessoa cresce na vida. Não tem problema. Pode ser por intermédio do crescimento político ou do crescimento empresarial, pessoal. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas um político que, de certa forma, parte do seu recurso, não todo, porque tem políticos que fazem outras coisas, que são empresários, que têm outros negócios e tudo mais, mas parte do seu recurso, do seu provento financeiro, vem da população, vem do trabalho do trabalhador que está ali pegando ônibus, pegando metrô, acho que vale a pena. Eu acho que ele não precisa ir para o trabalho de metrô, não é a proposta. Ele não precisa ter o filho no SUS para provar para as pessoas. Sim. Não é a proposta, mas estar presente ali. Observar ali como é que a coisa acontece. Agora, é óbvio, quando você vê políticos de esquerda dizendo nós somos o SUS, viva o SUS, o mínimo que essa pessoa tem que fazer é usar o SUS. Né? E não fazem. Não, e né? também, e né, teve até uma pessoa que usou o SUS, mostrou, né, que daqui do Rio, né, que falou que teve a filha, né, no SUS, aí bateu palmas e todo mundo... Mas, assim, é fácil um atendimento, você, Satie, chegar lá como vereador e ter esse atendimento. Agora, quero ver, você não é Satie da vida, só chegar lá. O atendimento não vai ser diferente? Assim, teve uma vereadora lá do Rio, que ela teve o processo gestacional dela, pré-natal, no SUS. Achei bem legal isso. Ela foi lá, publicou as fotos e tudo mais. A gente sabe que talvez a unidade que ela escolheu para ter o filho dela e tal, foi uma unidade boa ou menos ruim. A gente sabe que o SUS ele tem excelentes profissionais. É isso aí. O problema do SUS não são os profissionais. Pelo contrário. Geralmente o SUS ali, o cara que está ali, o médico, ele é formado numa UFRJ da vida, ele é formado numa federal, que realmente você tem uma qualidade de ensino absurda. Então, os profissionais são excelentes. O problema do SUS é a infraestrutura. É isso aí. É a falta de equipamento, falta de material básico, como gaze, como bolsa de sangue, como maca, colchões, né? E, assim, a infraestrutura do SUS, que é muito ruim, em razão dos desvios de dinheiro, de recursos. Você tem maternidade no Rio de Janeiro, que são maternidades difíceis para ter seus filhos. Por exemplo, a maternidade em Carmela Dutra, entendeu? Que era uma maternidade federal, foi municipalizada, já há muito tempo que ela foi municipalizada. Você tem uma pá de gente no Rio de Janeiro que nasce ali na Carmela Dutra, e você tem casos ali horrendos. Eu já fiz uma fiscalização na Carmela Dutra, respeitando os profissionais de saúde, falei com o diretor do hospital, da maternidade, médico-chefe, seguranças, todo mundo me recebeu super bem, não teve briga, não teve essa confusão. Por quê? Porque eu recebi denúncias de rato na maternidade. Olha isso. Rato, goteiras, né, infiltração, as paredes. E eu constatei, e eu vi isso. Olha então, isso é um lugar salubre para você ter uma criança com um ambiente que tem rato e tal. Então, acho que você fazer um recorte de uma maternidade, de um atendimento, e pegar esse recorte dessa maternidade e desse atendimento e generalizar como se todas as maternidades fossem aquilo ali,
eu acho que é um pouco irresponsável, porque não é. Não E é evidente que as pessoas poderiam ali, não sei se foi o caso da vereadora, tá? Mas as pessoas poderiam, não, a vereadora vai ter o parto aqui, então vamos botar uma equipe melhor e tal, vamos botar uma estrutura melhor. Pode ter sido também. E que não é problema, não vejo problema nesse sentido. Mas você também não pode publicar e fazer um tipo de defesa de um sistema de saúde para você ter o seu filho como se todos fossem iguais. Porque se você ficar na fila, se ela, por exemplo, se ela chegar na fila lá e pedir para as pessoas escreverem o que você já passou, ela vai ver que não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu, Juliana, antes de ter engravidei, na primeira, eu já fiz o plano de saúde durante a gestação. Eu apareci no Hospital da Mulher, que é considerado um dos hospitais, né, de alto risco, minha gravidez era de alto risco. Quando eu vi o sofrimento das mulheres ali, era totalmente... chegou sangrando? Não tem problema, porque a outra também tá com problema. Não tem. Então, assim, não tem 4 horas pra conseguir um atendimento. Sim. Aí a outra moça já tava, nossa, tô com 42 semanas. Eu, gente, mas você já não teve? Não, porque não tem espaço. E as outras maternidades? A gente já entrou na fila. Então, assim, a realidade do Rio de Janeiro não é essa. Exatamente. Entendeu? Não é essa. A gente vê, tem maternidades aí no Rio que tem fama de açougue, que é a fama que a mulher entra grávida com o filho tudo certo e sai com o bebê morto. Muito triste. Porque, entendeu? Então, Muito assim, triste. aí quando eu vi a reportagem, eu falei assim, lindo. É lindo. Mas não é essa a realidade que a gente vive. Não é. Não é essa a realidade. São médicos que já estão ali 24 horas cansados e tem que... calma aí, se ela entrar em trabalho de parto, eu não vou poder sair agora. Aí, quer dizer, é uma realidade que a gente não tem. Quando eu vi, eu falei assim, gente, é lindo. Eu acho que foi uma comunicação, assim, que as pessoas querem fazer política com tudo, tá? Com tudo? Eu discordo um pouco disso. Acho que você tem que ter a tua privacidade. Independente de você ser base de governo ou não, você não precisa fazer uma defesa da saúde pública porque você é do governo. E você tem que defender o prefeito porque você trabalha com o prefeito. Acho que não precisa disso. Você não precisa vender que o SUS hoje ele é a última Coca-Cola do deserto, porque não é. Hoje, isso está um problema na saúde generalizada. Tem hospital privado com plano de saúde que você tem dificuldade de atendimento. Isso. Então não faz sentido você falar viva o SUS, publicar o SUS. A realidade que talvez aquela pessoa teve o filho, né, o parto, não é a realidade que todas as pessoas vão ter. A gente sabe disso. Tem gente esperando na fila. Você não tem cesariana. Quando se tem, no caso extremo, muitas pessoas até... muitas mães acabam falecendo no parto porque não tem a dilatação necessária. Uma série de questões. A gente sabe que não é uma realidade. Agora, a vereadora quis fazer dessa forma. Não sei o que motivou a vereadora a fazer daquela forma, mas a realidade é que o morador, é que o cidadão carioca não tem essa realidade. Porque assim, trazendo a realidade como mãe, eu falo que toda mulher que se ela falasse que pode ter o conforto de parir numa salinha só pra ela, o marido ali, ela vai querer. Porque o meu foi assim, eu achei a coisa achei maravilhoso. O meu também foi maravilhoso. Não é isso? Então assim, você tá no privado ali, bonito, seu marido tá ali, os médicos. Isso. Gente... É lindo. É lindo. Então, e se você perguntasse pra qualquer mulher, a mulher ia falar assim, eu quero isso também, né? Sendo que eu acho injusto, né? Tanto dinheiro no nosso estado, né? Tanto dinheiro, e vendo as mulheres sofrendo, né? Por exemplo, no meu município, né? Nem UTI tem, mas tudo bem. Mas vamos lá. No cenário internacional, né? O que aconteceu com o influenciador americano, triste, né? Fez, eu acho que todo mundo chorar. O que me entristeceu foi ver as pessoas da esquerda, né, batendo palmas, falando, nossa, é isso aí, tinha que ser e tal. E no Brasil, você sente que a direita, ela também vive no campo minado? Vive, pô. A gente, assim, o caso do Charlie Kirk, ele é um caso emblemático, tá? É uma coisa que me fez muito mal, inclusive. Eu estou mal ainda, né? É um processo que você vai ruminando para realmente entender, porque, assim, a gente não está lidando, cara, com espaços democráticos que vão ser conquistados por pessoas por intermédio da democracia e do voto. Não é isso que a gente está lidando. No caso do Charlie e tantos outros casos, que é o caso do Jair Bolsonaro, que é o caso do Trump, que tomou um tiro de raspão na orelha, que é o caso do Miguel Uribe, que é o caso do primeiro-ministro japonês que morreu com tiro. A gente está lidando, não é com direita, esquerda, democrática, que estão tentando ganhar a eleição. A gente está lidando com gente de bem, gente que vive uma vida tranquila e assassinos. Sim. É isso que tem que ser dito. E isso precisa ser escancarado, precisa ser realmente muito, muito veiculado para toda a imprensa mundial, porque o que acontece é uma barbárie. Então, peraí, é porque você pensa diferente, você tem que morrer? A Globo teve o papel de publicar na matéria que o cara tomou um tiro porque ele é extremista, como se a culpa de ter tomado tiro fosse da própria vítima. Onde nós estamos vivendo, cara?
Entendeu? É igual falar das mulheres, que a mulher foi violentada sexualmente por causa da roupa dela que tava muito curta. Que absurdo. A culpa é do animal, do bandido que tem que ser capado pra mim. Tem que ser, meu irmão. Nem vou falar justamente por causa do algarismo. O cara que abusa de uma mulher sexualmente, a culpa jamais vai ser da mulher. Verdade. Jamais vai ser da mulher. Então você não pode culpar uma vítima por um atentado que ela mesma sofreu. E é o que a Globo foi o que a Globo fez, chamando ele de extremista. Extremista? O cara falava de Jesus, o cara falava da direita, o cara falava do conservadorismo. Entendeu? Não ganha no argumento, não consegue ganhar no debate, então tiveram que calar a voz do Kirk, que foi o que tentaram fazer com o presidente Bolsonaro. O cenário do Bolsonaro, quando ele ganha a facada no dia 6 de setembro de 2018, foi o seguinte, estava despontado nas pesquisas, não tinha como mais ganhar o Bolsonaro, ia ter que levar para o segundo turno, porque o PT imaginava que a eleição seria uma eleição fácil e tudo mais, e o Bolsonaro disparou, e a única forma que eles viram de tirar o Bolsonaro do pleito eleitoral foi dando uma facada para matar. E aí, o Silas Malafaia teve o telefone dele capturado agora no aeroporto. A Polícia Federal, que está virando blogueira, deu para a Globo. E enquanto o Malafaia estava dando entrevista, as conversas do Malafaia com o Bolsonaro já estavam sendo vazadas. Todo mundo quer saber o que está no celular do Adélio Bispo. 6 anos se passaram. Ninguém sabe o que está na conversa no telefone dele. Ninguém sabe quem paga os advogados do Adélio Bispo. Ninguém sabe. Peraí, gente. Então, assim, não se trata de democracia de direita ou de esquerda. Se trata de gente que quer o bem do país, gente que quer matar as outras pessoas. O ambiente político está muito hostil. Aqui no Brasil a gente vive isso, tá? Muito. Nas universidades. Já teve caso na UF, na Universidade Federal Fluminense, de você ter gente da direita apanhando lá. Você teve agora também com o vereador Gui Kilter e o advogado Jeffrey Chiquini, que iriam palestrar na Universidade Federal do Paraná, e eles foram hostilizados, né, com gritos de guerra, com pancada, com água, chamam de fascista, recua fascista. Peraí, o ambiente universitário não é um ambiente do debate? O ambiente universitário não é um ambiente para esclarecer as ideias? O ambiente universitário não é um ambiente do contraditório? Não é o contraditório que faz você crescer? Imagina se você só andar com pessoas que concordam com você. Você vai ser um nojo. Vai ser impossível lidar com você. Todo mundo só concorda com você. O que faz a gente crescer como seres humanos, como indivíduos, como marido, como mulher, é justamente a divergência. Você, evidentemente, não concorda com tudo que seu esposo faz. O seu esposo não concorda com tudo que você faz. E justamente essas divergências fazem vocês melhorarem, se autoavaliarem. Pô, eu acho que eu estou sendo uma pessoa ignorante com o meu marido. Eu acho que eu estou sendo uma pessoa ignorante com a minha esposa. Isso está ruim. Eu preciso melhorar isso na minha vida. Não é assim? A divergência nos faz crescer. O ambiente universitário ele tem que prezar pela divergência, sendo que hoje é diferente. O Kirk, ele morre com um tiro na jugular justamente por pregar a diferença, por pregar outra coisa. Então você tem que ser morto por pregar. Olha, o maior oponente dele nos Estados Unidos, em debates, quando soube da notícia do falecimento, ele chorou. Ele falou, não pode, ideias não podem ser combatidas com violência. Ideias têm que ser combatidas com ideias. E aqui no Brasil, uma pá de gente desejando a morte do Nicolas Ferreira, inclusive. Porque o Kirk, ele era basicamente o Nicolas lá. Ele só não tinha um mandato, porque ele não queria realmente um mandato político. Mas o cara, ele rodava todas as universidades dos Estados Unidos. Ele era seguido por milhões de pessoas. E a faixa etária era a mesma faixa etária do Nicolas, jovem. Então você viu muita gente publicar. Por exemplo, um cara no Espírito Santo, o Nicolas estava no Espírito Santo ontem, ele disse, o próximo tem que ser o Nicolas Ferreira. Foi preso. O vagabundo foi preso, tem que ficar preso mesmo. Teve um hoje, inclusive, com o CRM, ele é do Conselho de Medicina, lá parece que é não sei se é de Fortaleza, não sei se é do Ceará, que também falou assim, parabéns, o atirador, a mira do atirador tá boa, calibrada, né, na cervical. Aí o cara tá lá. Tem que ser, a gente tem que ir no portal da Unimed, já fiz meu comentário lá, porque ele trabalha na Unimed, tem que publicar lá o CRM dele, o nome dele completo, para ele ser demitido. E não dá pra você normalizar. Vai fazer assim? O que a gente tem pra fazer mais ainda pra poder... Não vou dizer, eu acho que parece que eles precisam ter medo, porque eles estão tentando colocar o medo na direita, né? Porque daqui a pouco vão lá as pessoas
pela vida, vão parar Uhum. de irem nos debates, nos lugares. Será que é isso que eles querem aí pronto ou não? Como é que a gente vai se levantar? Porque todo mundo pergunta, como é que a direita vai se levantar nesse momento? Bom, a direita ela é democrática. A direita ela é pacífica, tá? Em toda a história, a direita ela sempre foi pacífica. Os conservadores, né, eles sempre foram pessoas comuns. Foi o que Chesterton disse. Nada supera um homem comum com a sua família comum numa casa comum ou numa casa simples. Nós somos isso. Você não vai pegar o conservador por natureza, o cara aqui petropolitano, ele quer comer o pão de queijo dele, ele quer pegar o chocolate dele quente nesse friozinho com a família dele. É isso que ele quer. Ele não tá aí andando com faixa na rua, eu sou conservador e vocês são tudo maluco. Não, a maioria, que é, inclusive, é silenciosa. A maioria, ela é silenciosa, mas ela concorda com os preceitos do conservadorismo, da família, do amor à pátria, não é verdade? É. Bom, a esquerda que fica nessa coisa toda aí, xingando, chamando qualquer um que discorda dela de fascista. Gente, o regime fascista... Às vezes nem sabe o que é, né? Não, na maioria das vezes nem sabe o que foi o fascismo de Mussolini na Itália, que matou centenas de milhares de pessoas, né? Não sabe o que foi o comunismo ali na China, na União Soviética, que ceifou a vida de milhões, mais de 100 milhões só na União Soviética. Aqui em Cuba, por exemplo, várias pessoas, milhares de pessoas morreram, paredão de fuzilamento, homossexuais foram mortos. A própria Palestina, essa galera fica Free Palestine, né? Você tem muito isso, ou, Palestina livre do rio ao mar. Cara, se esses homossexuais estivessem na Palestina, seriam sumariamente enforcados. Isso aí. O lugar hoje onde tem a maior democracia no Oriente Médio é justamente em Israel, onde a esquerda chama essa galera de genocida, o israelita de genocida. Então, assim, é uma inversão de valores absurdo. Agora, a direita precisa se posicionar. Sabe por quê, Ju? Um homem violento só teme a outro homem violento. O homem violento só teme a outro homem violento. A gente não pode simplesmente assistir essas pessoas nos rotularem. Sabe por quê? É um processo de desumanização. E isso é um processo de engenharia social milimetricamente pensado. O processo de desumanização. O que é o processo de desumanização? Ah, ele é de direita. Ah, ele é retrógrado. Ah, ele é só Deus, Pátria, Família. Ele é tradicional. Ah, esse cara é extremista. Ah, esse cara é fascista. Bom, você defende a família? Então você é nazista. Se você for branco, então você é escravocrata. Você é nazista. Cara, ele vai desumanizando a pessoa. A ponto de quando você tomar um tiro na sua jugular, a imprensa fala assim, não, ele morreu porque ele era extremista. Cara, que loucura, a gente não tá vivendo esse processo de engenharia social que tá colocando os conservadores contra a parede, sendo rotulados de nazista, fascista, taxista, uberista e tantas outras coisas. Um homem violento só teme a um homem violento. Eu não vou permitir que vagabundo nenhum chegue pra mim, me chame de fascista, me chame de nazista. Se encostar a mão em mim, vai tomar no soco por dentro da boca. Vai tomar por dentro da boca. Se vier me agredir, vai ser agredido da mesma forma. Porque com a medida que vocês medem, vocês serão medidos. Vocês não podem encontrar um território de passividade. Eu sou pacífico, mas eu não sou passivo. Eu vou me defender, eu vou defender o meu filho, eu vou defender minha mulher, eu vou defender minha propriedade, eu vou defender minha vida. Então, um homem violento só teme outro homem violento. É igual aqueles vídeos de bullying de escola. O cara batendo no garotinho, até que o garotinho se revolta e pega por ele, faz o jiu-jitsu lá, dá um armlock, arrebenta com o cara. Ele nunca mais bate naquele pequenininho, porque um homem violento só teme o outro homem violento. Até quando a gente vai ficar morrendo? Jair Bolsonaro tomou uma facada. Donald Trump tomou um tiro de raspão na orelha. Miguel Uribe tomou um tiro e morreu. O primeiro-ministro do Japão morreu com um tiro. Até quando a gente vai ficar sendo alvejado por essas pessoas que se dizem adeptos e amantes da democracia, pelo discurso do amor, pelo discurso do bem? O que é isso, gente? Então, volto a dizer, não vou permitir. Se o esquerdista vier para cima de mim com violência, é violência que ele vai ter. Se ele vier para cima de mim com educação, é educação que ele vai ter. E eles vão ser medidos com as mesmas réguas que eles medem as pessoas. Aqui não tem idiota, aqui não tem bobo e aqui não tem pessoa medrosa. Minha mãe pariu filho homem, minha mãe pariu filho educado, minha mãe pariu um homem justo. Justo, nunca roubei nada de ninguém, tenho meu trabalho, tenho minha vida, nunca fui homofóbico, nunca fui desonesto, nunca fui nada disso com ninguém.
Eu não vou tolerar que universitário, político, esquerdista tente me peitar. Vai me peitar, vai receber peitada também. Vai me bater, vai receber porrada também. Que isso, já depois de um recado desse? Dá não. Se eu fosse os esquerdistas daquela skin, porque o esquerdista tem a mesma skin, né? A skin, né? Que A você vai skin cabeludo e a tal. mesma skin. E eles só são valentões com grupo, né? Sozinho eles não são valentões, não, isso. né? Aquela skin deles ali. É isso. Mas assim, por exemplo, você como pai, né? O que você mais teme pro teu filho hoje, pro futuro do teu filho hoje no Brasil? Cara, o que eu mais temo pro meu filho é pegar um país quebrado, cara. Um país porque ele não vai conseguir construir uma vida de qualidade, sabe? Eu tive nos Estados Unidos pela primeira vez na vida, e assim, eu falo dos Estados Unidos porque foi a experiência que eu tive, e nós aqui na América Latina, América do Sul, a gente acaba sendo muito influenciado pela cultura norte-americana, não só o latino-americano, mas todo mundo, né? Sim, sim. Você vê filme, você vê série, você tudo, podcast. Podcast é uma palavra em inglês, é um produto norte-americanizado, digamos assim. A nossa cultura, ela é influenciada pela cultura dos Estados Unidos. Então fica naquele nosso imaginário de como é os Estados Unidos, de como acontece, exatamente como é no filme, aquela coisa toda. Cara, eu tive a oportunidade de ir lá. Eu vi um país, cara, que, se respeita as pessoas. Se respeita a liberdade individual. Não, tem cara punk lá com aquele cabelo moicano desse tamanho, azul, andando na Times Square. Ninguém tá nem aí pra ele. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser o homossexual, ele pode ser o lésbico, ele pode ser o conservador, ele pode ser crente, ele pode ser o que ele quiser ser. E eu não vejo isso no Brasil. E não tenho boas perspectivas nesse sentido. Né? Então, hoje eu temo pelo meu filho nesse sentido. Eu quero que o meu filho exerça e seja inserido no sistema acadêmico, universitário. É o que eu até quero. Eu, particularmente, eu prefiro que ele seja um empreendedor do que entrar para a universidade, pegar um diploma, estudar 4 anos, e aí fazer pós, Eu prefiro que ele seja até um empreendedor. Tenha uma invenção maneira dele aí, e estude tecnologia, vou investir ao máximo, né, para que ele realmente seja aquilo que ele quer. Então vou dar todos os subsídios financeiros, informacionais, estruturais, emocionais, porque o pai ele tem que dar essa estrutura para o filho. Não há sucesso fora do lar que compense um fracasso dentro do lar. Então o meu maior objetivo como pai é dar uma estrutura para o meu filho que ele, consiga também casar, também formar a família dele, ter segurança jurídica, segurança política, segurança alimentar, segurança financeira. Então, hoje, o que eu vejo, né, como pai e busco para o meu filho é essa infraestrutura. E, infelizmente, pelo andar da carruagem no Brasil, eu não vejo isso. O Brasil não tem segurança jurídica. Estão prendendo o Bolsonaro, condenando um cara honesto, que nunca roubou nada de ninguém. Entendeu? Estão condenando o cara a 27 anos de prisão. Será que isso... Qual é o recado que o Poder Judiciário manda para fora hoje? Você acha que um investidor vai trazer 10 bilhões de dólares para o Brasil? Não. Investindo aqui e do nada, numa canetada, um ministro ditador chega e fala assim, não, essa empresa vai ter que derrubar tal perfil. O valor de mercado de uma empresa, como é que é aqui? Tu acha que o cara vai querer investir? Não vai. Não. Isso isola o Brasil do mundo. Isso faz com que o Brasil ele tenha uma muralha invisível que impede dos outros países, empresários e indústrias fazerem seus investimentos. Então, assim, é muito triste você olhar isso e saber que, cara, as próximas gerações estão vindo aí. Pra gente já foi um pouco difícil. E assim, a dificuldade do Brasil, Ju, é por política pública. O Brasil é um país que tem solo fértil, muito, matriz energética absurda, é sol o ano todo, petróleo, a gente tem tecnologia para extrair petróleo no pré-sal, ou seja, lá no fundo das profundezas do mar, tecnologia que poucos detêm, tá? A gente tem um povo resiliente, trabalhador. O nosso problema é político. O nosso problema são os governantes que governam esse país. Entendeu? E eu não tenho problema nenhum de falar isso sendo um político. Não dá para acreditar um problema de um país a mim com 8 anos de mandato. Seria desonestidade intelectual fazer essa coisa. Mas eu, como político, eu digo, o problema do Brasil é de gestão, é de política. Porque você tem governantes ladrões, corruptos, sítio de Atibaia, esquema de corrupção com construtora que é a Odebrecht, mensalão, petrolão, fundo de pensão do Correio. Cara, esse cara é presidente da República. Um bandido.
A maior prova do roubo do Lula não é mas a narrativa do Sérgio Moro. Tá. Os empresários que roubaram, os políticos que roubaram, devolveram o dinheiro. Devolveram. É a prova cabal. Esquece delação premiada, esquece Deltan Dallagnol, esquece Sérgio Moro, esquece Bolsonaro, esquece a Globo, que inclusive bateu bastante lá para prender o Lula. Esquece isso. Os políticos que roubaram devolveram o dinheiro. É a prova cabal de que teve corrupção. E hoje o cara foi descondenado. Deram para ele novamente os direitos políticos, o Supremo Tribunal Federal fez isso, e o cara foi eleito presidente da República. Desculpas, não é um país sério. Não é um país sério, Ju. Como é que pode amar, né, um cara desse, gente? Ou é até um pouquinho... Falta um pouquinho de neurônio do povo. Porque a gente fica me perguntando assim, tá, gente, você pode até não gostar do Bolsonaro. Eu acho que isso aí, né? Legítimo. Você não gosta dele, tá? Mas aí não gostar dele e concordar com o presidente que tá no poder... Pô, tá de brincadeira. Que isso, gente? Aí já é brincar de novo na nossa cara. Não é possível. O PT tá há 16 anos no poder. 16 E anos. depois de 16 anos, sabe qual é a estratégia do PT? Dar um gás grátis pra população. Peraí, em 16 anos você não conseguiu dar autonomia financeira pras pessoas? Em 16 anos você não conseguiu fazer com que aquele cara tivesse condições de comprar um gás sozinho? Desculpa, você é um lixo. Esse governo é um governo maldito, é um governo lixo, que eles querem manter as pessoas na miséria para se perpetuarem no poder. É muito simples, você não precisa ser um intelectual, você não precisa gostar do Bolsonaro para pensar dessa forma. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas você achar que o governo do PT ele é um governo que beneficia a população brasileira, que ele ajuda de alguma maneira, desculpa, isso é mau caratismo, não é possível, não tem como. Beleza, pode talvez aí a geração mais nova, com 16 anos, que não viu os roubos, até ser enganado pela Anitta, por exemplo, que mandou tirar título de eleitor pra galera votar. Pode ser enganado, ok. Mas você com 30 anos pra cima, você com 40... Ô, meu irmão... Falar que ele é o pai dos pobres... Meu irmão, o próprio nordestino, você veio da Bahia. O Bolsonaro teve um crescimento no Nordeste. Eu não vou acreditar a derrota do Bolsonaro ao Nordeste, não é isso. Mas acreditar nesse papinho, tem cidade que não tem água encanada, meu irmão. O nego se reelege vendendo carro-pipa, vendendo água. Tem favelas no Rio de Janeiro que tem mais estrutura do que cidades do Nordeste. Favelas no Rio de Janeiro tem mais infraestrutura do que cidades no Nordeste, que não tem asfalto, não tem água encanada, que depende da chuva, onde já se viu. Depende. No Brasil, um país totalmente tecnológico para agronomia, para agricultura, a galera rezar para chover, entendeu? Isso é má gestão, senhoras e senhores. Isso é má gestão. O cara ficou 16 anos no poder e não levou água. O Bolsonaro foi lá e terminou a obra que era dele, que não quis terminar. Que não quis terminar, porque o carro-pipa tava dando mais dinheiro. É óbvio. Tava dando venda de votos, tava bom. Você tem cidade no Norte e no Nordeste, Ju, que a população tem que ficar pagando para atravessar com balsa. Sim. Caramba, é só construir uma ponte. Então, assim, o case... Mas se construir a ponte, perde o eleitor. Perde o eleitor. Perde o eleitor. Se você emancipar as pessoas financeiramente, emocionalmente, você perde o eleitor. Então é por isso que eles estão há 16 anos e não resolvem o problema e não vão resolver. Porque o objetivo deles não é resolver. Mas aí você decidiu votar no Lula porque o Bolsonaro fala palavrão. O problema é teu, cara. É, por causa de um palavrão. Ele fala palavrão. E hoje tem a geração que diz que é esquerdista, que vota assim no Lula, que gosta do Lula, mas são sustentados pelos pais, não sabe o que é trabalho, vão receber. Você vê agora o filho do cantor, né, famoso aí, com a skin maravilhosa, falando sobre a extrema-direita, dizendo que nós somos o problema. Mas ele tá lá. Ele é filho de um cantor milionário, bilionário, na verdade, né? Tá viajando pra cima e pra baixo. E o problema somos nós. Mas que problema? Se nós só somos trabalhadores. Isso aí. Eu nunca vou entender. Mas hoje, por exemplo, o pessoal tá preocupado com o que aconteceu ontem na condenação, né, do Bolsonaro. O que você tem pra falar pro público hoje? Porque assim, eu, sinceramente, depois que acabou, eu não tive nem mais o que falar. Né? Mas pra você que tá por dentro, pra você que é amigo, assim, tá perto, o que você tem a dizer para o público? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente não pode desistir. O professor Olavo de Carvalho, né, ele foi uma das pessoas que abriu os olhos da população brasileira com os seus livros, os seus pensamentos, né, com o seu curso de filosofia online. E ele dizia algo muito interessante, não parar, não precipitar e não retroceder. Quem persistir mais vence.
Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros rasos. Não se trata de velocidade. A gente está correndo uma maratona. Se trata de resistência. Então, quem resistir, quem persistir mais, vai vencer. O momento não é um bom momento. É evidente que não é um bom momento. Condenaram um homem injusto. Condenaram um homem honesto a 27 anos de prisão, uma multa de 33 milhões de reais. A pena do Bolsonaro foi maior do que a Matsunaga, que matou e esquartejou o marido dela. Pra vocês terem noção. O momento não é nada fácil, mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar, a gente não pode desanimar. Tá? E, infelizmente, as instituições brasileiras, elas não têm mais condições de resolver isso. O Supremo Tribunal Federal, hoje, ele é um Supremo Tribunal Federal, na sua grande maioria, de pessoas politizadas. Politizar a justiça e judicializar a política. É o que está acontecendo. Dentro do próprio processo do presidente Bolsonaro, ainda não está terminado. Você ainda cabe os embargos infringentes. Né? Você ainda tem o processo não está transitado em julgado. Cabe recurso pelo próprio regimento interno, RI, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vai correr e tal, a coisa vai andar nesse sentido. Mas eu volto a dizer, as instituições brasileiras faliram. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não dá um pio para essas anomalias jurídicas. Você tem gente presa porque foi vender algodão doce na manifestação. Um golpe que eles dizem que foi golpe, um golpe da Disney. O Bolsonaro nem aqui estava. O Bolsonaro, no dia 30 de dezembro de 2022, ainda no Palácio do Alvorada e do Planalto, como presidente da República, ele disse para as pessoas que a gente não deve ser como os esquerdistas, que a gente não deve ser como os petistas, que as pessoas tinham que ir para casa. O Bolsonaro deixou muito claro isso, que não queria confusão, nada disso. Que nem tudo está perdido, foi o vídeo dele, foi o que ele falou. Ele não incitou ódio, ele não incitou quebra-quebra, ele não incitou nada. E veja, Ju, aquelas pessoas que quebraram, depredaram patrimônio público no 8 de janeiro foram erradas. Quem depredou está errado. Não se depreda patrimônio público, não se depreda patrimônio privado. Agora, você condenar uma pessoa porque pichou uma estátua de batom, ou seja, depredou patrimônio público a 12, 14 anos de prisão, como a Débora, isso está errado. Isso não é justiça. O que a gente vive no Brasil hoje não é justiça, é perseguição política. O julgamento do Bolsonaro não foi um julgamento de justiça, foi um julgamento político. Verdade. Foi por isso que o ministro Luiz Fux, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar o Bolsonaro. Primeiro que o Bolsonaro não é ministro. Primeiro que o Bolsonaro não é político. Não é deputado, não é senador, nem presidente. O deputado, o Bolsonaro, melhor dizendo, ele não tem foro de prerrogativa de função. Ele não deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Quem é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal é um político, porque ele tem o foro de prerrogativa de função. O Bolsonaro tinha que ser julgado na primeira instância, recorrer, na segunda instância, recorrer, no TRF, recorrer, e depois na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que aí não dá para recorrer. Como é que você pega um cara e já julga no Supremo Tribunal Federal? Como é que você pega uma Débora, uma mulher, um vendedor de algodão doce, vendedor de pipoca, né? Que é o popcorn, não é? O vendedor de pipoca. Como é que tu pega o vendedor de pipoca e julga no Supremo Tribunal Federal? Que loucura! Onde nós estamos vivendo? O mundo está vendo isso. E eu volto a dizer, as instituições brasileiras faliram. O Supremo Tribunal Federal se sobrepôs ao Poder Legislativo, se sobrepôs ao Poder Executivo. Não tem mais o que fazer. Por isso que, na minha avaliação, a esperança ela vem de fora. Ah, mas aí a soberania nacional. Soberania. O Brasil não é nem mais soberano. Já começa por aí. Hoje a discussão é sobre quem vai controlar o Brasil. Ou a gente fica no bloco da Rússia, Índia, ou melhor, Rússia, China, que são as potências malignas no sentido de totalitarismo, de falta de liberdade de expressão, né? Ou a gente se junta aos Estados Unidos, à União Europeia, ao Ocidente, que são países onde tem liberdade de expressão, onde você tem as redes sociais, onde você tem o livre comércio. É isso. O Brasil não está brigando por soberania. A gente já não é soberano há muito tempo. Muito. É quem vai controlar isso aqui. E aí o mundo e a história moderna, ela nos dá claros exemplos sobre esse controle. A Coreia, ela brigou entre si, uma guerra civil entre a Coreia. O norte era conduzido pela Rússia e pela China, a União Soviética.
O Sul era conduzido pela Europa e os Estados Unidos. Hoje você tem uma pacificação, o país foi dividido em dois, Coreia do Norte em cima e Coreia do Sul embaixo. Quem é mais próspero? A Coreia do Sul. O dorama que você assiste aí, ô, seu lindão, é da Coreia do Sul. O S25, o Samsung, o Hyundai que você anda pra cima e pra baixo, é da Coreia do Sul. Qual é o produto que você usa da Coreia do Norte? Se você usar uma Bíblia em praça pública ou coisa do tipo, você é fuzilado, você é preso, não tem oposição política. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre soberania nacional, porque soberano a gente já não é. Na verdade, é quem vai controlar isso aqui. Os países que foram controlados pela Rússia, pela China, pelo eixo do mal, são países como o Nepal, por exemplo, que agora, aí, alguns dias atrás, tentou cancelar a internet, na verdade, cancelou algumas plataformas de streams. Foram 20 no total, dentre elas o Twitter, o Facebook, o Instagram. E sabe qual foi o motivo que eles cancelaram? Fake news e discurso de ódio. Tô vendo o Brasil aí, hein? Semelhante, né? Mas aqui aí. o nome aqui é mais bonito, é regulamentação da rede social. Aí tá o jovem de 16 anos que não consegue ficar 10 segundos sem um TikTok pedindo para regulamentar a rede social. É sobre isso que nós estamos então seria bom acontecer isso aqui. Você não para e pensa. Tá todo mundo aí, porque geralmente quem tá brigando, né, falando da direita é quem fica o tempo todo no celular. A gente ainda fica no celular, mas a gente tá trabalhando, a gente tá estudando. Sim. Então, acho que se acontecer isso, acho que podia fazer um teste, né? E aí? Será? O que ia dar os jovens aqui? E aí? Né? Então, assim, Ju, é sobre isso que a gente tá falando. Então, no caso do Bolsonaro, o próprio Donald Trump tem avisado, tem falado, já sancionou. O Alexandre de Moraes, ele tá sancionado na Lei Magnitsky. Sim. São vários desdobramentos, são várias coisas. A família dele comprou um imóvel de 17 milhões. Foi 17 milhões de dólares, de reais, né? Que comprou à vista, inclusive. Agora em Brasília? Acho que 12 milhões. 12 milhões? 12 Como é que milhões. um juiz ganha 46 mil reais? Comprou pela empresa da família. Não, porque aí, olha que a parte interessante. A televisão, o jornal da Globo colocou... Não, mas é a empresa da família. Mas aí, os 2 filhos e a esposa. É ele. É o dinheiro dele, entendeu? É o dinheiro dele. Vai me dizer que ele não sabia que tava comprando um imóvel à vista. Fez igual pobre, menino. Deu 6 milhões e depois deu mais 6 milhões. Olha que coisa. Impressionante, né? Então, fora os outros imóveis que ele já tinha comprado pela mesma empresa. Alexandre de Moraes é um homem de bilhão. Esses caras são multimilionários e bilionários. Então, assim, há uma esperança, sim, para que seja votado no Congresso Nacional a lei da anistia, ampla, geral e restrita, e aí vai alcançar, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, Daniel Silveira e tantas pessoas, né? Para que o país seja pacificado. Porque do jeito que as coisas estão, realmente, não dá para permanecer do jeito que as coisas estão, Ju. Não dá. Gente, olha, já estamos terminando! Que isso! Mas antes de terminar, né, a gente precisa daquela mensagem, assim... E assim, com tudo que a gente está vivendo hoje no nosso país, o povo tá desesperado já. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar hoje para quem se sente perseguido, principalmente? Nós temos muitos jovens que hoje estão colocando a cara na internet, né? Temos pessoas, até os idosos já estão utilizando também disso, estão colocando. Mas tem gente até que tá com medo de comentar nos nossos vídeos, porque fala, qual a mensagem que você tem para deixar para eles? Seja firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Bom, os tempos são sombrios. Nós vivemos num período muito difícil. Mas a gente chegou aqui. Quem diria que a gente poderia eleger um presidente de direita em 2018? Era praticamente impossível, contra tudo e contra todos. Bolsonaro tinha 7 segundos de televisão, R$1,5 milhão de reais para uma campanha presidencial. Isso não é nada. R$1,5 milhão de reais. 0 apoio político, 0 apoio de padrinho político. Bolsonaro só tinha o povo. E o povo foi lá, fez a escolha e nós conseguimos eleger um presidente. Eles fizeram de tudo, né? O Supremo Tribunal Federal soltando Lula, tudo. Fizeram de tudo para prender a gente. Mas nós permanecemos. Hoje estamos vivendo um momento ruim, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar batalhando, não por nós somente, mas pelas próximas gerações. Eu digo para você isso. Ame a tua esposa, ame a tua família, seja fiel a Deus, seja fiel aos seus princípios. Porque nada vence o trabalho, nada vence um homem honesto que levanta, nada supera, como Chesterton disse, nada supera um homem comum, numa casa comum, com uma família comum. Nada supera isso. Se nós evoluímos como humanidade, desde o dia 1 até aqui, foi por causa de homens trabalhadores, homens que levantavam cedo, homens e mulheres que levantaram cedo,
para levar o pão de cada dia para sua casa com dignidade. Não é um ditador, porque ditador se levantam vários. Verdade. Hitler, Mussolini, né? Todos eles levantaram-se, até os imperadores romanos, impérios babilônicos, sírios, egípcios, tantos imperadores, que hoje esses impérios que gozavam de um prestígio absurdo, e quem olhava para o Império Romano falava assim, isso nunca mais vai passar. Hoje, o que tem do Império Romano são ruínas. E novas civilizações e sociedades chegaram. Nós precisamos ser resilientes, firmes, fortes e acreditar no nosso Brasil. E, evidentemente, acreditar em Deus. E eu termino, Ju, com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que era uma católica. Ela dizia o seguinte, quer salvar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Gente, que lindo. Depois dessa mensagem, né? Olha, não tem como não terminar um podcast com uma mensagem dessa, né? Rafael, muito obrigada por participar do nosso podcast. Assim, foi leve, foi maravilhoso, tá? Obrigada mesmo, porque eu sei que hoje, como é difícil a sua agenda, a sua correria, Sim. e estar aqui em Petrópolis gravando com a gente, mostra como você é humano. E como os negros estão chegando no poder, né? Isso que eles querem. Pode não estar chegando na bolha que eles querem, mas os negros estão alcançando. É verdade. E muito obrigada mesmo, tá, gente? Ju, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu projeto, pela maneira como você comunica nas redes sociais. Você é uma mulher brilhante, mãe, esposa. Parabéns aí pra tua família, que você cresça bastante no podcast. Mas eu vou revelar uma parada aqui pra audiência. Eu só vim, porque ela falou, ficou o tempo todo. Você vai mesmo? Você vai mesmo? Eu falei, eu vou, cara. Tá na agenda, eu vou, tá tudo certo e tal. Eu só vim porque no final você vai pagar numa churrascaria Lago Sul pra gente, tá? Meu então Deus! você vai ter que dar jeito. Depois dessa, gente, vocês mandam dinheiro no vídeo aí, porque... Manda aí, ó, superchat aí, apoia o trabalho da Ju aí. Mas, gente, obrigado! Beijo!